Na dissertação de Elisângela Martins, Memória do Regime Militar em Roraima, da página 74 a 91, é falado sobre as transformações que ocorreram na cidade de Boa Vista, como consequência das políticas de integrações que foram feitas pelos governos republicanos do século XX. Essas mudanças elas se tornaram evidentes ainda em 1944, quando Roraima ainda estava sob o primeiro governo territorial. Eu me embaraço um pouco para falar. Então, quando Roraima ainda estava sob o primeiro governo territorial, foi feito um planejamento para reestruturar todo o espaço urbano, para que ela pudesse se tornar a capital do território. O documento mais antigo sobre essa modificação é uma imagem que retrata o plano aéreo e um novo traçado da cidade. E esse traçado, ele acabou se tornando motivo de orgulho para a população roraimense. E Boa Vista, ela busca, no decorrer da sua história, ressaltar essas características que acabaram contribuindo para a construção dessa identidade enquanto cidade. São listados 2 argumentos para isso. O primeiro tem a ver com a localização geográfica, que é diferente em relação às outras cidades do país. Sendo a mais setentrional do Brasil, Boa Vista é a única que fica acima da linha do Equador. O segundo argumento é o fato de Roraima ter sido uma das 3 cidades planejadas de nosso país, o que se explica em parte pela quantidade de tomadas aéreas e paisagens e a presença de ângulos superiores como a preferência nas imagens, o que acaba demonstrando toda essa diferença entre os outros espaços urbanos. O Rio Branco foi mais importante referencial para esse planejamento, porque no mesmo sentido que ele corria, que era no trecho nordeste-sudoeste, a ocupação urbana ela também crescia, e ao redor do centro, cujo o eixo apontava para o noroeste, largas avenidas principais em radiais formavam um contorno igual a um leque. Já na década de 1960, existem imagens aéreas que mostram Boa Vista tomada de um plano que nos permite verificar que o traçado total da cidade se manteve bem próximo ao do original, depois da execução do novo plano. A fotografia nos mostra avenidas abertas no lavrado, grandes manchas ao redor do que seria a cidade, que se tornou importante para provar a existência de espaços vazios próximos ao centro da cidade. Essas paisagens naturais, elas foram desaparecendo por causa da crescente ocupação da cidade. E essa ocupação ocorreu em grande escala em 1960, em paralelo à ocupação do espaço central, que fez surgir também bairros próximos ao centro, bairros como Messejana, São Francisco, Aparecida e São Vicente. Além desses bairros, também surgiram outros, mais distantes, que foram ocupados sem planejamento. O fato de a cidade se ausentar de acidentes geográficos no relevo, sendo ela bastante plana e irregular, fez com que houvesse um deslocamento no centro do poder para um lugar mais distante. O que antes era o prédio da intendência, que ficava localizado à margem do rio, foi obrigado a compor uma praça central, que ficaria os 3 poderes, judicial, legislativo e eu não lembro do outro. Já a Praça do Centro Cívico, ela passou a ser uma das principais paisagens da cidade e passou a ocupar esse espaço. A constituição dessa praça e a ocupação do lavrado, com prédios modernos e grandes, que foram feitos a partir de 1970, eram uma amostra da chegada do progresso e faziam parte de um roteiro turístico que foi divulgado pelo governo territorial de 1971. E isso foi divulgado principalmente para que se fosse sentir no clima de Brasil Grande, ali no governo do presidente Médici. E o representante do Médici aqui em Roraima, até 1974, foi o governador Hélio da Costa Campos. As primeiras construções feitas foram o Palácio Senador Hélio Campos, que era sede do Poder Executivo, a Catedral Cristo Redentor, o Hotel Boa Vista e o antigo Palácio da Cultura e a sede da BASA. Tinha uma dificuldade para obter esses recursos de construção,
E esse foi um dos maiores problemas para a execução das chamadas obras faraônicas da ditadura militar. Também tinha o problema da ausência de mão de obra local especializada para esse planejamento. Mas o que mais ocorria era a falta de recursos financeiros. A autora cita o exemplo da construção da Catedral Cristo Redentor, que teve dificuldade em encontrar chefes de obras com comprovada experiência, competência, capacidade. O que fez com que profissionais italianos viessem somente para construir essa catedral, né? Essa obra ela durou de 1977 até 1972. Alguns aspectos acabaram colocando a história dessa construção como uma obra que concorreu com outras, porque ela teria sido tão grande quanto o Palácio do Governo e levou menos tempo para ser construída, e por isso os custos dela foram menores. Além de não ter a mão de obra local, outro fator de disputa era a falta de materiais, como eu falei, como cimento, ferro e brita. Esses materiais são considerados básicos para qualquer construção e tinham de ser comprados fora do território, às vezes até mesmo fora do Brasil, e chegava em Boa Vista por meio de embarcações que acabavam enfrentando as dificuldades de navegação do Rio Branco, e também por causa da quantidade de obras, né, que estava sendo feita ao mesmo tempo. Esses materiais que chegavam, eles não eram suficientes para a continuação dessas obras. O 6º Batalhão de Engenharia foi o principal responsável pela fiscalização dessas obras que foram realizadas no território durante a ditadura. Hoje em dia, a Igreja Católica local ela tem uma preocupação em não ligar a memória da construção da catedral aos governos militares, até mesmo por causa dos conflitos entre eles, em relação à questão das terras indígenas. Durante a ditadura civil-militar, a Igreja Católica foi marcada por uma ambiguidade. Por um lado, ela foi importante para obrigar a resistência através das comunidades eclesiásticas de base, que tiveram presos, torturados e mortos entre seus profissionais de fé. E por outro, a gente não pode esquecer que foi em seu seio que se articularam as marchas que apoiavam os interesses golpistas na defesa da família com Deus pela liberdade. Com isso, a gente percebe a divisão política da igreja em seu papel. A Igreja Católica, ela também ocupou nos anos 1970 um importante espaço no complexo arquitetônico do Centro Cívico. Mas, como eu falei, ela tinha uma preocupação em garantir que a história dessa construção não fosse relacionada ao contexto da ditadura civil-militar. Isso pode ser considerado como uma representação de disputa política entre a igreja e o poder público local, na conjuntura de organização do espaço em Roraima. A construção da catedral coincidiu com a construção... Meu Deus, deu um zoom aqui no meu rosto. A construção da catedral ela coincidiu com a construção de uma nova sede do Poder Executivo. E essa sede, ela teve a construção que se arrastou por 10 anos. Por diversos motivos. Ela foi retomada em 1975, mas ela foi somente concluída 3 anos depois, em 1978. E a sua inauguração ela foi feita pelo governador Hélio Campos, e o prédio foi chamado de 31 de março, em homenagem à tomada do poder pelos militares. Outras obras de destaque foram construídas para continuar compondo todo esse complexo, como o Palácio da Cultura, que foi concluído no ano de 1964, a construção da sede do Banco da Amazônia. A Praça do Centro Cívico ela não era apenas formada por prédios, ela era formada também por dezenas de monumentos, sendo mais antigo a Águia de Bronze, que ficava sobre uma coluna branca de concreto, que foi instalado do lado esquerdo da entrada principal do Palácio do Governo, que era homenagem a Khan.
que simbolizava a relação que foi estabelecida durante o regime militar com o poder executivo e a aeronáutica. Existiam 7 monumentos ao total, mas quando se tratava de condição de conservação e cuidados, o monumento da CAM, né, a homenagem prestada à CAM, era o mais conservado, mais cuidado. Então ele acabava se destacando dos outros. O centro cívico, por sua grandeza, acaba abrigando muitas memórias. Porém, a conservação e manutenção delas é sujeita à seletividade que é aplicada pelo poder público. E essa seletividade, ela se torna evidente quando apenas os monumentos que fazem referência direta aos governos militares, sua atuação em Roraima, recebem a manutenção e cuidado. Então, é isso a minha parte. Foi isso que eu entendi. Na minha parte, ela falou dos monumentos, das obras que ocorreram tanto quando Roraima ainda era território, quando Boa Vista estava sobre o governo dos militares. E é uma parte que eu achei bem importante. Foi muito bom ler, entender. Tem umas coisas que a gente pensa assim e fala, nossa, eu não acreditava que era assim, porque realmente tem toda essa questão de memória. Boa tarde, professor. Aqui é a Miami e estou no grupo da Yasmin. E ficamos com o capítulo 2, que é Reconstruindo Espaço e Forjando Memória, Transformações dos anos de 1970 em Roraima, da dissertação da Elisângela Martins, que aborda o tema Memória do Regime Militar em Roraima. E eu irei abordar um pouco sobre o tópico 2, eu e Matheus, que é Roraima de ontem e de hoje, a cobertura das obras públicas no jornal Boa Vista. Irei comentar um pouco das páginas 91 até 97. Bom, neste tópico, no decorrer dessas páginas, a autora ela vem descrevendo, né, o processo do jornal de Boa Vista, que teve grandes importâncias nesse período do regime militar. Esse jornal ele foi lançado no ano de 1973, no mês de setembro, pelo próprio governo do território, e onde a justificativa do governo para sua criação foi a falta de outras formas de comunicação. Por exemplo, a TV, que só foi possível ser instalada no território apenas no ano de 1979, quando o regime militar ele já estava em desgastes. E outra justificativa também foi a falta de ondas de rádio. E esse jornal, durante esse período do regime militar, ele era variado entre edições semanais e quinzenais, até o ano de 1979. Ele era vendido entre 1 e 3 cruzeiros, e ele também lançava as suas publicações de edições especiais, que vinha geralmente com mais números de páginas e imagens também, principalmente nos dias 7 e 13 de setembro. O Jornal de Boa Vista, o JBV, no decorrer de sua história, ele não teve concorrentes. Ele é produzido pelos funcionários, que eram pagos pelo governo. E no seu primeiro aniversário, que foi em 1974, o JBV ele vinha comemorando a publicação de 1.200 exemplares. E assim, né, esse jornal ele acabou se tornando o primeiro periódico com alcance e com uma regularidade aqui em Boa Vista. A dissertação da Elisângela Martins vem deixando claro para nós que esse jornal foi bastante importante durante esse período e ele cumpriu com bastante eficácia o papel de suporte da ideologia e da propaganda do regime. Ele desempenhou um papel muito importante na área da política, onde ele passou também a ser um dos únicos meios de instrumentos disponíveis naquele período para a construção de diversas ações governamentais, na década de 1970.
O JBV, ele abordava o cotidiano de Roraima da década de 1970 de uma forma para que houvesse a participação da população e também para que houvesse, o fim do isolamento e o atraso da região. E já nos anos de 1973 e 1974, outra forma de divulgação começou a ganhar as páginas desse jornal, que era a construção das estradas, das pontes e dos prédios públicos, onde, agindo assim, ele demonstrava que um novo tempo estava se iniciando em Roraima. E nessa concepção, a primeira edição do jornal, ela trazia duas manchetes bastante chamativas, que era a vez das pontes e mede-se as estradas, dando destaque também para as realizações do governo Hélio Campos. Bom, e nesse período, o jornal ele produziu matérias específicas destacando as construções de algumas pontes sobre alguns rios, como, por exemplo, o rio Surumu, Mucajaí e Amajari, e outras sempre com bastantes fotos nas publicações. Ou seja, esse jornal, o JBV, ele sempre esteve sintonizado com as políticas ocorrentes de Roraima. Ele sempre vinha demonstrando, através de suas publicações, com fatos importantes para a construção da história de Roraima. Olá, eu sou Matheus Libório, acadêmico da Universidade Estadual de Roraima, e hoje vou falar sobre o Jornal de Boa Vista e suas publicações sobre a construção de pontes e serviços locais. A construção de pontes era ações estratégicas para a expansão e desenvolvimento da cidade. Construções de pontes aumentavam o acesso à cidade e o aumento de pessoas e produtos era maior. Nem sempre o que era divulgado para a população não condiz com a realidade. Era feito propagandas de prosperidade, esperança. Depois da construção dessas pontes, em 1973, esse discurso de prosperidade muda. Palavras como evolução, progresso não eram mais recorrentes. Teve uma queda nos empregos com a parada dessas construções. Essa queda aconteceu porque estava correndo junto com projetos de infraestrutura urbana e educação e saneamento básico e outros. O jornal publicava obras que foram e iam ser construídas ainda, isso de 1973 a 1975. Documentos eram enviados ao Ministério do Interior, com descrições detalhadas sobre as obras. O jornal falava que essas obras serão para o público, mas nos planos de ação era apenas por relações institucionais. O jornal, na maioria das suas publicações, apresentava obras futuras e transformações no território. Uma dessas grandes publicações que o jornal deu destaque foi para a distribuição de água encanada para a capital. Claro que no começo sempre temos problemas, como a falta de água constantemente para a população. E isso até hoje. Também eles desligavam registros para não desperdiçar e evitar o vazamento de água. Claro que nem todos tinham água encanada e isso era notícia, e ela foi por 8 meses. O jornal permaneceu nesse assunto por tempos. Ele relatou sobre o sistema de saneamento básico e suas reformas, e sobre os planos de instalar 3.000 hidrômetros, que foi a parceria do governo do território e a CAE. Porém, apenas 1.000 foram instalados, segundo o plano de Roraima, para o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O jornal, ele era sutil, porém direto, falava das obras e ações governamentais, tudo de forma implícita. As expansões do abastecimento teve dificuldades por não receber recursos. Uma charge publicada que jogava em partes a culpa da falta de água para os cidadãos porque deveriam ter uma caixa d'água em casa.
Esse é um dos exemplos que o jornal tratava os problemas do cotidiano. Eles não falavam só de água ou pontes. Notícias como construções de órgãos públicos, escolas, postos de saúde, instituições bancárias, instalações de rede de televisão. O jornal, com suas publicações, tudo isso fazia parte da formação da identidade local. Ele dava a visibilidade que o território precisava sobre os seus moradores e governantes. Claro que nem tudo era trabalho. Eles faziam a cobertura de torneios esportivos, concursos de beleza e outros. O jornal não foi só um jornal local, ele foi a voz do povo e deu um impulso no desenvolvimento do território, marcando a memória dos roraimenses. Boa noite, meu nome é Luan Bamberg, sou aluno de licenciatura em História pela Universidade Estadual de Roraima e estou aqui hoje para apresentar a minha parte no seminário de História da Amazônia Roraima 3, do professor Victor, tá bom? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível e objetivo para que a apresentação não dure muito e não fique muito cansativa. Eu fiz um slide também, só que eu não vou mostrar ele aqui agora, mas no decorrer da apresentação eu vou tentar mostrar eles, tá bom? Você não perder o fio da meada aqui. Então, vamos lá. A minha parte do seminário é sobre o Estado migrantes, militares e indígenas, né? Nova memória para o novo espaço. A minha fonte vai ser a própria autora do texto, porque como eu encontrei muita dificuldade para achar fotos antigas, as reportagens que ela usa muito do jornal antigo daqui de Boa Vista, eu vou usar as próprias fontes como dela mesmo, né, que ela cita no texto. Então, vamos lá. De acordo com a autora, fazendo análise do jornal da época, que no caso era o JBV, o Jornal Boa Vista, né, a gente conhece hoje como Folha de Boa Vista, e nessa época de 1970 era o JBV, fazendo análise dessas matérias antigas, ela mostrou que o jornal foi muito permeável, não sei se é a palavra certa, não foi muito permeável aos problemas e às contestações que o governo territorial enfrentou na época, né? E que foram muitas as dificuldades, inclusive na execução de políticas de reordenação do espaço do cotidiano de Roraima, com uma falta de recursos que eles tinham pelo difícil acesso que tinha aqui. Dentro dessa falta de recursos que eles enfrentavam na época, a principal deles era a falta de recurso humano, era o trabalho humano, né? Mão de obra humana, né? E como na época era 1970, de acordo com os estudos dela, eles optaram pelo apelo desses trabalhos voluntários, né? E como que eles conseguiram fazer esses apelos de uma forma que o povo não suspeitasse que isso era algum tipo de exploração, né, de escravidão por parte deles. A exploração, né, escravidão era outra coisa. Exploração por parte deles. Eles adotaram um meio que de retórica governamental através do jornal, do Jornal Boa Vista, né, do JBV, o Jornal Boa Vista da época. Através dessas matérias que o jornal publicava, eles usavam exemplos de patriotismo, né, amor ao próximo, entre aspas, né, a autora usa muitas aspas no texto dela, justamente para justificar esse apelo do trabalho voluntário, né, para conseguir esse trabalho voluntário. Um exemplo muito bom que eu resolvi destacar aqui é Dona Palmira, desculpa. É a Dona Palmira, que eu inclusive deixei aqui do lado para mim não esquecer, né? É o exemplo da Dona Palmira, que na época trabalhava diretamente no serviço de proteção ao indígena. E o jornal foi lá entrevistar ela com o intuito não de mostrar o trabalho dela, o trabalho que ela realizava na época, mas com o intuito de mostrar o patriotismo que aquela mulher tinha com relação a Roraima, com relação ao Brasil,
na construção de Roraima, né? Então a matéria dizia o seguinte, que Dona Palmira, por muitas vezes, usava de recursos próprios para poder continuar com o seu trabalho com os indígenas, né? E que, inclusive, ganhou uma medalha de mérito indigenista. A autora ressalta muito nessa entrevista a questão de chamar a atenção todo o tempo do voluntarialismo, né? Do jornal falar, ela é voluntária, ela usa muito de recursos próprios para poder manter o trabalho, que não depende de verba nenhuma do governo, justamente para poder conseguir aquela mão de obra que eles estavam tanto querendo, né? E conseguiram, através dessa reportagem, e usaram outro meio também, outro meio não, através do mesmo meio entrevistaram outra pessoa, que foi na época o professor Newton Campos, que veio com os militares na época, e era militar e era professor. Através da entrevista, ele relata que chegou em Roraima com um militar do Batalhão Especial de Fronteira de 1972. Olha aí para vocês verem que, segundo ele, o território não tinha professores o suficiente, então muitos militares eram convidados a prestar o apoio ao setor da educação. O convidados, pessoal, tá entre aspas, né? A autora usa na entrevista que ela fez, que ela analisou a entrevista da época do JBV, do Jornal de Boa Vista, que ele citou isso, convidados no período de folga a trabalhar. Então, quer dizer o quê? Que além deles trabalharem na fronteira, que ele trabalhava na fronteira, ele era meio que obrigado a trabalhar no setor de educação, dando aula. E ele relata também que todo esse trabalho que ele fez não era remunerado, entendeu? Não era remunerado. O governo usava da desculpa de que era muito patriótico ele prestar todo esse serviço, né? Mas ninguém vive de patriotismo, né, gente? Todo mundo precisa de dinheiro para poder comer e viver. Outro apelo da época, que ampliando, né, toda essa percepção de construção de Roraima, era que eles usavam assim para ampliar justamente a mente do pessoal, para eles acharem assim, nossa, Roraima está crescendo tanto que eu tenho que ajudar também nesse crescimento. Era a chegada da água encanada. A chegada da água encanada, dos telefones públicos, né, que a gente conhece como orelhão, não sei se eu estou tão velho assim para falar disso, mas a gente conhece como orelhão, as transmissões de TV, o acesso por terra, né, as estradas. Então o governo usava dessas inovações justamente para conseguir mais trabalho voluntário, entendeu? Olha aí já foi o JBV, os exemplos de patriotismo e amor ao próximo. Dona Palmira, como usaram como exemplo, não divulgaram o trabalho por mérito dela, mas justamente para conseguir mais mão de obra. O professor Newton Campos, que trabalhava voluntariamente no período de folga, dando aulas, né, ajudando no setor da educação. E agora isso, esses direitos, né, da chegada da água encanada, esse saneamento básico, né, chegada da água encanada, os telefones públicos, essas inovações, essas transmissões de TV que já estavam vindo para Roraima, eles estavam usando isso justamente para poder conseguir mais trabalho voluntário. Então aí já foi 4 exemplos, né? Aí foi 4 exemplos. Daí eles criaram um programa de desenvolvimento da comunidade. Quinto exemplo. O que eles esperavam conseguir com a criação desse programa de desenvolvimento da comunidade, né? Que, inclusive, em parceria com a Prefeitura de Boa Vista e a Sudam, né? De acordo com a autora, ela cita que o tipo de ajuda ajuda que eles queriam conseguir com a criação desse programa eram, no caso, as instituições locais, né? Os empresários locais, as instituições locais, os empresários locais. Então, o que eles fizeram para
fazer a propaganda desse programa, porque não era suficiente dizer que estavam criando um programa de desenvolvimento da comunidade. Eles tinham que mostrar que o programa estava funcionando, justamente para conseguir essa ajuda, né? Então, o que aconteceu? Eles foram diretamente para o bairro da Palha, né? Bairro da Palha na época, que hoje a gente, na época era bairro da Palha, que hoje a gente conhece como bairro 31 de Março, né? 31 de Março, que é o menor bairro de Boa Vista. Não sei se vocês já se atenaram para isso, mas a autora cita isso, que é o menor bairro de Boa Vista, né? O bairro da Palha não tinha energia elétrica. Os moradores que moravam no bairro da Palha, que lá estavam vivendo no bairro da Palha, o bairro 31 de Março, eram nordestinos analfabetos, para vocês terem uma ideia, que eram recém-chegados em Roraima. Só que ele não era invasão, eles não tinham chego assim para eles invadiram o bairro. Tudo aquilo ali foi meio que planejado pelo governo, porque antes eles viviam no centro de Boa Vista. Eles ocupavam uma pequena área do centro de Boa Vista. Então, o que o governo fez? Pegou essas famílias que estavam morando no centro de Boa Vista, eles estavam morando, realmente já tinham casas, já tinham toda uma pequena estrutura, porque o centro de Boa Vista já tinha rua, já tinha certos privilégios que esse bairro da Palha não tinha nada, não tinha saneamento, não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha, as ruas eram muito estreitas que eles tinham aberto, e era só mato. Então, eles pegaram essas famílias, né? O governo desalojou essa família e levou, na época, levou para o bairro da Palha. E eles explicaram para eles que estava acontecendo isso porque a CAE ia usar aquela área para captação da água do Rio Branco. Entendeu? Inclusive foi noticiado na época isso, justamente para também eles pensavam em tudo, para não acontecer nenhum tipo de revolta contra essa expansão que eles estavam fazendo, né? Essa reordenação do espaço de Roraima. Então o governo, com a ajuda da Igreja Católica, através da urbanização, com esse programa de desenvolvimento, através da urbanização no bairro, conseguiu mais ajuda da população antiga da cidade. Então, os mais antigos entraram nessa empreita porque viram que o programa já estava ampliando, ajudando essas pessoas, inclusive ampliando mais um bairro para Roraima, para Boa Vista, para Roraima. Então, conseguiram mais ajuda, né? Então, vamos lá. O bairro da Palha, gente, eu falo bairro da Palha porque a gente está em 1970, 1972 aí, ele era chamado assim na época, tá? Mas é o bairro 31 de Março. Ele aparece muito ligado à história do programa de desenvolvimento da comunidade, entendeu? O desenvolvimento foi criado e logo em seguida já foi para cima do bairro da Palha, entendeu? Então ele aparece muito correlacionado ao programa de desenvolvimento da comunidade, né? É o menor bairro de Boa Vista e a autora lembra que esse bairro faz referência à tomada do... Quem lembra da data, né? A tomada do poder dos militares, que foi 31 de março de 1964, se não me engano, né? Então fez uma pequena homenagem a eles, por isso que eles ajudaram tanto na criação desse bairro. Inclusive, a autora cita no texto que ela foi até o 6º Batalhão de Obras de Desenvolvimento do Exército e que foi atrás desses acervos, né, dessas fotos, desses relatórios da criação do bairro, e eles não cederam para ela. Então, daí você já vê a dificuldade que tem de conseguir esses documentos, né? Para poder publicar, para poder integrar mais no texto dela, na publicação dela. Ela enfrentou muita dificuldade. E eu, inclusive, muito mais. Isso aí. Toda a existência desse programa, pessoal, ele permite que a gente possa observar digamos assim, a real intenção do Estado Nacional em cima do território federal de Roraima, porque eles não estavam fazendo isso à toa, eles tinham alguma intenção, né? E que, no caso, de acordo com a autora, eu concordo plenamente com ela, era a articulação dos diferentes grupos que ocupavam Boa Vista, ali, que ocupavam Roraima, né?
os diferentes grupos que a gente fala, o grupo de elite, o elitizado, o grupo mais pobre, eles queriam manter o controle de todos eles, justamente para conseguir a realização das obras de integração, né? Ela ressalta muito isso no texto dela. E também para manter esses determinados grupos ao lado deles, usar a avó tradicional, ela usa essas palavras no texto, a tradicional distribuição de cargos comissionados, até o apoio estatal a determinadas atividades privadas. Como a gente pode explicar, eles usavam dessa distribuição desses cargos e favoritização dessas atividades privadas, justamente para poder manter ao lado deles essa ajuda que eles tanto precisavam, né? Então, os governos militares, eles foram responsáveis aí por grandes mudanças no extremo norte do país, não só em Roraima, mas no extremo norte do país, né? Em Roraima, no Amazonas. E dentro dessas mudanças, dentro da caracterização de Boa Vista, né, como essa cidade monumental, além do desenho, né, que a gente tanto fala, o desenho em formato de leque, desde os grandes prédios públicos, a autora cita no texto a imensa praça do Centro Cívico, né? A nossa cidade, ela possui obras consideradas grandiosas por muitos, né? Que inclusive são voltadas para a preservação de diferentes grupos sociais, justamente para reafirmar a importância dos militares e dos pecuaristas, né, na construção de Roraima. Desculpa. Muitos documentos que ela estudou e usou como referência no texto reafirmam isso, essa preservação dessa memória deles, né? Entre essa aliança entre os militares e a elite tradicional na construção dessa memória. Mas ela afirma que não foi desde o princípio assim. A instalação do primeiro monumento de Roraima, que foi em 1969 a 1970, foi durante o governo Hélio Campos. E não fazia referência a nenhum deles, nem a atividade pecuarista e nem a militar. Então, como a garimpagem marcou a história de Roraima no século XX, que por muitos atores foi dividida em duas fases, né? A gente está falando aqui do monumento do garimpeiro, tá, gente? Esqueci de citar. Monumento do garimpeiro, desculpa. Não fazia nenhuma alusão nem à atividade pecuarista nem militar, né? Por isso que eu estou falando. Por muitos historiadores, a fase da garimpagem foi dividida em duas partes. A fase do diamante, né? Que a autora fala que teve muito mais propaganda do que lucro, né? Porque não deu nenhum lucro para o Estado, entre aspas, não deu nenhum lucro. E a fase da exploração do ouro nas serras, que na última metade do século de 1980 foi responsável pela expansão da exploração capitalista, digamos assim, né? Para se ter uma ideia da dimensão de tudo isso, basta olhar os registros de pousos e decolagens do aeroporto de Boa Vista, né, que a autora cita, inclusive a fonte no texto. Foram 400 entre pousos e decolagens por dia. Para a época era muito. Para Roraima, Boa Vista, chegar a ter 400 desse nível, pô, o que está acontecendo, né? Só que como a alegria de pobre dura pouco, né? O presidente Fernando Collor de Mello, eu acho, decretou, por meio de um decreto, proibindo o garimpo na Serra de Roraima. Eu acho que foi 1991. Foi quando o presidente, através do decreto, proibiu o garimpo na Serra de Roraima. Então, a estátua do garimpeiro. Novamente, a autora menciona a dificuldade da falta de documentos sobre o surgimento. Então, o que ela fez? Ela usou como referência Francisco das Chagas Duarte, né? Francisco das Chagas Duarte, que
ocupava vários cargos comissionados, como era de praxe na época, o governo mantém essas pessoas ao lado, através de cargos comissionados, ele alega, né, no livro dele, que eu esqueci de referenciar aqui agora, ele alega que o próprio governador mandou fazer a estátua numa empresa em São Paulo, daquele jeito mesmo, ele mesmo planejou aquela estátua, queria fazer daquele jeito. E mandou fazer a estátua e trouxe para Boa Vista, né? A autora, assim, pelo que eu entendi, ela encarou isso como uma homenagem de Hélio Campos, né? Porque tem várias interpretações. Ela encarou isso como uma homenagem de Hélio Campos para os garimpeiros, né? Para a garimpagem da época, que meio que para tornar a cidade do garimpo, eu não sei explicar direito agora. E para a autora, inclusive, isso significava o fim dos pecuaristas, entendeu? Meio que fez alusão a isso. Os pecuaristas, na época, que dominavam a cidade, justamente por conta que na cidade, antes do garimpo, quem tinha mais riqueza era quem tinha muito gado. Então, o garimpo em si era uma ameaça para esse tipo de vida local, entendeu? Os dados à elite local, né? Não sei se eu vou falar certo aqui agora, é usar a política de dividir e conquistar, né? A elite local, né? Foi meio que o governo usou. Então, o que aconteceu? As famílias tradicionais da época se uniram, né? Para justamente deixar o nome deles na história. Então, eles foram atrás de parceria com a prefeitura de Boa Vista para poder fazer algumas homenagens em prol deles, justamente para deixar o nome deles na história, para eles não passarem despercebidos na construção de Roraima, para eles não ficarem no escuro. Tudo que eles fizeram por Roraima ajudou na construção de Roraima, então eles não queriam ser esquecidos, entendeu? Por um simples monumento de garimpeiro. Então daí surgiu o Monumento aos Pioneiros, em 25 de julho de 1975, né? Justamente com a prefeitura na Praça Barreto Leite. Eu vou mostrar aqui no slide depois o que sobrou do primeiro monumento aos pioneiros, que foi em 1975. O segundo é aquele que tem ali, né, em frente à orla, aquele que ficou no paredão ali, que fizeram da forma correta, né? Já que o primeiro monumento aos pioneiros, eles era um barco à vela. Então, a autora frisa isso no texto dela. É estranho, né? Ela frisa como estranho, porque, de acordo com ela, eles subiam em gaiolas ou batelões, né? Movidos a verga, assim, a verga ou a remo, né? E não veleiro. Como assim? Subir de veleiro? Então, mas depois isso foi corrigido, depois do outro monumento, né? O segundo monumento. Foi construído por ocasião dos 85 anos da fundação da cidade de Boa Vista, né? Casou ali com os 85 anos de Boa Vista, e a inauguração desse desse monumento, fez parte de uma programação especial para ele, porque, o monumento daquele, 85 anos de Boa Vista, tinha que ter alguma homenagem, né? Fizeram muitas homenagens à capital do território. E a cerimônia do monumento, do primeiro monumento aos pioneiros, ela foi registrada, como a autora cita no texto, na reportagem, no Jornal de Boa Vista, na edição de 2/8 de 1975, página 6 e 7. Entendeu? Eu não achei também essa reportagem, só se ela conseguiu física, porque eu não achei online. Bom, a construção e a inauguração desse monumento, a gente pode notar, pelo menos eu pude notar, o esforço da prefeitura e do governo territorial durante o regime militar, em reconhecer, em união com essa família, e reconhecer essas famílias como de suma importância na construção da cidade, entende? Então, eles se esforçaram bastante para inaugurar esse monumento, para construir esse monumento, para poder fazer uma homenagem nela,
para essas famílias, que inclusive tinham 2 placas de prata, não sei se era de prata ou de cobre, era cobre, né? Numa delas dizia que no 85º aniversário do município de Boa Vista, a homenagem à memória dos seus pioneiros, né? 9 de julho de 1975. E a segunda placa que tinha registrou apenas pedaços dela, né? Porque ela foi totalmente depedrada. Não só essa placa, mas como muitos outros monumentos de Boa Vista históricos, casas, outros prédios que foram demolidos com o decorrer do tempo pela própria prefeitura, pelo governo, não sei explicar direito, mas eu sei que foram destruídos muitos monumentos históricos de Boa Vista, inclusive tem outros que estão abandonados, né? Assim como essa placa foi depedrada até o fim. Mas a outra ainda se encontra lá, que eu vou mostrar aqui na foto que eu tenho, ainda se encontra lá no Monumento aos Pioneiros, ainda está lá fixada ainda o que restou dela. Além dessa homenagem à valorização do Forte São Joaquim, né, que a gente tanto conhece, houve ainda outras iniciativas dos militares, da memória dos militares, né, em relação aos monumentos presentes na cidade. Né? Como é que eu posso dizer? Em homenagem a eles, eu tenho um slide sobre isso também, eu vou já mostrar. Eu tirei do próprio livro, inclusive, as ruas e avenidas que a gente passa todo dia, que a gente às vezes não percebe, mas tem. Getúlio Vargas, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, tem rua que é ali no São Pedro, se eu não me engano, Raicouro, antigamente, que agora é São Pedro, Barão do Rio Branco, entendeu? Inclusive, a gente percebe muito a alusão às patentes deles, como, por exemplo, General Penha Brasil, Major Williams, Manuel Correia, Capitão NH6, eu acho que Júlio Bezerra também é capitão, se não me engano, não me recordo, a gente fala, então, NH6, a gente fala só NH6, Capitão Júlio Bezerra, dentre outros. Eu tenho um slide que eu vou já mostrar. Então, assim, a gente, mesmo que as pessoas esqueçam quem foram essas pessoas, só da gente passar pelas avenidas, a gente já vai saber que é um militar pela patente. Então, daí você já tira. Teve as homenagens para essas famílias, mas com as nossas ruas, as nossas principais avenidas, teve muito mais, porque, a gente passa pelas principais avenidas quase todo dia. E só de passar na avenida a gente já sabe que foi militar. Getúlio Vargas, Capitão NH6, Capitão Júlio Bezerra. Claro que a gente vai saber que é um militar. Então, foram essas homenagens que eles fizeram. Mesmo que a gente esqueça quem foram, como diz, quem foram essas pessoas, a gente vai sempre lembrar que é um militar. Né? A autora frisa muito isso no texto. E agora eu vou mostrar aqui o slide que eu preparei, que foi muito difícil preparar esse slide, porque para achar essas fotos realmente foi complicado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa foto aqui, eu tirei. A minha fonte é o climaonline.com.br, Boa Vista, Roraima, História da Cidade. Eles têm um acervo muito incrível de fotos antigas do tempo de 1970, 1972. Esse acervo que eu não consegui achar no acervo da Federal, na Biblioteca Nacional, eu achei nesse site. Então, aqui, essa linha vermelha simboliza a avenida que eu esqueci o nome agora, é a avenida acima ali, depois da Avenida Villeroy. Essa aqui é Villeroy, tá bom? Essa aqui é você indo ali
essa vermelha você vai dar ali diretamente no bairro 31 de Março, que no caso é o bairro da Palha, né? Então aqui é a bola do centro cívico, né, da época, para cá o centro, e aqui é a Villeroy. Essa outra imagem aqui, ela é do bairro Raicoro, é do bairro Raicoro, que a gente conhece hoje como São Pedro. Eu peguei essa imagem aqui para referenciar o bairro da Palha, porque infelizmente eu não consegui achar nenhuma imagem do bairro, do 31 de Março. Só que essa imagem aqui, ela entra caracteristicamente no que a autora descreveu no texto, que no caso é as casas do teto de palha, as ruas estreitas, sem calçadas, sem... Aqui já tem os postes de luz, né? Já era bem avançado aqui o São Pedro no centro. Mas não tinha luz e não tinha calçada, não tinha nada. Eu só coloquei aqui justamente para poder simbolizar basicamente como é que era o bairro 31 de Março. O monumento ao garimpeiro. Aqui tem as características dele, né? Uma rampa de 14 metros, que resume a imagem de um homem sem camisa, né, com um grande chapéu que curvado na frente, sentido norte, segura uma bateia instalada sobre um espelho d'água retangular que possui 7,5 metros de largura. Aqui tem basicamente as características todas que eu tirei do texto, inclusive referenciei ela aqui, do monumento, tá bom? Muita gente pensa que ele é de concreto, gente, mas ele não é de concreto, tá? Ele é todo de alumínio por dentro. Ele é bem, inclusive, frágil, é todo de alumínio por dentro. A estrutura dele permite que a água entre e saia por essa bateia aqui. Essa bateia que os garimpeiros era muito usada na época da garimpagem, né, de 1970, né, no início aí da garimpagem das Serras de Roraima. Esse aqui é o Monumento aos Pioneiros, o primeiro. Foi o que restou, na verdade, dele, são as velas, né? A fonte dessa foto é a coluna Minha Rua Fala, tá bom? Inclusive do senhor Cândido, que eu aconselho muito a vocês lerem. É uma coluna da Folha de Boa Vista que ele só retrata, ele tenta trazer de volta a história perdida de Boa Vista, né? De Boa Vista, Roraima. É muito legal a coluna dele, ele fala inclusive de muitas pessoas que foram muito importantes na criação da cidade de Boa Vista. Pois é, vamos lá. Aqui está a placa que eu falei para vocês, que a última que sobrou, tá bom? Essa foi a última que sobrou. Inclusive está aqui. É o resto do veleiro aí da inauguração do Monumento aos Pioneiros. E o último... Não, o último slide, eu tirei do próprio texto também, é o que eu estava falando, a homenagem aos militares, as principais avenidas e ruas com patentes que foram batizados, né? Não foram batizados, né? Foram dados a eles aí como em forma de homenagem, né? Para vocês verem as principais avenidas, ó, Capitão, Villeroy, Getúlio Vargas, né? As principais avenidas e ruas, no caso Rua Barão do Rio Branco, foram nomeadas aí com patentes militares. A fonte está aqui embaixo. E então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado. Espero que tenham gostado. E eu vou encerrar aqui a gravação.